Olá, você confere agora as principais notícias e as reportagens da nossa equipe. Uma pesquisa mostrou que o leite materno produzido por mulheres que já foram vacinadas contra a Covid-19 pode ter anticorpos. A pesquisa acompanhou 84 mulheres que tomaram o imunizante da Pfizer-BioNTech e os resultados sugerem que os anticorpos IgA e IgG presentes no alimento podem ajudar a proteger os bebês contra a Covid-19. As mulheres foram acompanhadas entre os dias 23 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro deste ano. Todas as participantes receberam as 2 doses do imunizante, respeitando o intervalo de 21 dias entre as aplicações. As amostras do leite foram colhidas antes e depois da imunização. E entre as amostras colhidas na primeira semana, cerca de 61% apresentaram os anticorpos IgA contra a Covid. No caso dos anticorpos IgG, os níveis das células de defesa contra a doença permaneceram baixos nas primeiras 3 semanas e começaram a aumentar a partir da 4ª semana. Entre a 5ª e a 6ª semana, 97% das amostras apresentaram o anticorpo. Os pesquisadores explicam que o aumento repentino é explicado pela ação da segunda dose, que estimula o corpo a produzir um número maior de defesa, enquanto a primeira dose ensina o corpo a reagir à doença. O estudo ainda tem limitações e não permite concluir que os bebês estão protegidos apenas por receberem anticorpos do leite materno. Os pesquisadores apontam que, mesmo que nenhum teste em crianças tenha sido realizado, estudos anteriores já mostraram a capacidade de neutralização dos mesmos anticorpos. 2 laboratórios, um da Suíça e outro dos Estados Unidos, desenvolveram um coquetel com 2 medicamentos contra a Covid. Os testes clínicos revelaram bons resultados para prevenir a doença nas pessoas que convivem com alguém infectado. Os ensaios de fase 3 correspondem à etapa mais avançada dos estudos clínicos e foram conduzidos em parceria com o laboratório suíço Roche. Os testes avaliam a associação de 2 medicamentos em famílias com uma pessoa infectada. A conclusão do estudo é de que o coquetel, uma combinação das drogas Casirivimab e do Indevimab, atingiu os objetivos principais. Administrado por injeção subcutânea em doses de 1.200 mg, o tratamento reduziu em 81% o risco de infecção sintomática entre os pacientes não contaminados quando os testes foram iniciados. Nas pessoas que desenvolveram sintomas apesar dos medicamentos, os sinais da doença desapareceram mais rápido, em uma média de 1 semana contra 3 semanas para quem recebeu um placebo. As empresas anunciaram que vão submeter os resultados dos testes o mais rápido possível às autoridades de saúde. Mais da metade da população brasileira sofre com a fome nessa pandemia, mas um levantamento mostrou que nunca houve tantas doações e ajuda às pessoas carentes. Algumas iniciativas são de verdadeiros heróis anônimos. O porta-malas virou uma verdadeira despensa. O veículo está carregado de mantimentos e quem precisa é só pegar, de graça. A ideia foi desse administrador gaúcho, que circula com o veículo pelos bairros da periferia de Porto Alegre para ajudar pessoas necessitadas. As pessoas até meio que se assustam. É muito engraçado. Tu chega com o carro, tu abre o carro, as pessoas pensam assim, eu posso pegar? É só pegar? Sim, isso. Se está precisando, pode pegar. Esse porta-malas, eu explico, né? Para as pessoas que estão sem emprego, que estão passando dificuldades, que precisam de um alimento. O Cacá, aliás, ganhou fama nessa pandemia pelas ideias criativas para ajudar pessoas carentes. Ele também criou o Vagamóvel, um veículo repleto de anúncios de empresas que oferecem trabalho. E também a Geladeira Solidária, onde a pessoa pode pegar alimentos, roupas e também deixar o currículo. Tem até o Delivery do Emprego. Com uma mochila de motoboy, o Cacá entrega currículos de pessoas da periferia e empresas. O administrador conta que o desejo de ajudar o próximo surgiu depois de viver um momento muito difícil. Já estive desempregado, eu sei o quanto é difícil. Inclusive, eu perdi um filho que nasceu prematuro de 6 meses, durou 3 dias, resistiu por 3 dias a neonatal e veio falecer num domingo de Páscoa. Na segunda-feira, a empresa que eu trabalhava na época entrou em contato. Eu pensei que fosse para me dar os pêsames, um apoio, mas eles me chamaram para me demitir, porque eles disseram de uma forma muito fria que eles não tinham tempo para essa minha recuperação. E foi ali onde tudo começou. E a dor do Cacá virou alegria para muita gente. Em mais de 15 anos, 5.000 pessoas foram ajudadas a conseguir empregos nesses projetos. Eu entreguei o currículo diretamente nas mãos dele e dias depois me ligaram. Hoje, graças a Deus, em meio a toda essa função de pandemia, de coronavírus,
eu já estou empregada, com dignidade, vou conseguir colocar comida na mesa para as minhas filhas. E essa ajuda vem na hora que as pessoas mais precisam. Um levantamento feito pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar mostra que grande parte da população brasileira sofre com a fome. Mais da metade das famílias do país, 55%, estão em situação de insegurança alimentar, ou seja, não têm certeza se terão o que comer. Dessas, 35% estão com os alimentos prestes a acabar e não terão dinheiro para comprar mais. 11% já tiveram que cortar pelo menos uma refeição no dia e 9% já não tem mais o que comer. Você vai ter desdobramentos futuros, sem dúvida alguma, porque, veja só, uma criança que não se alimenta suficientemente, ela primeiro vai ter provavelmente um emagrecimento, né? Depois, se isso se prolonga ao longo do tempo, isso vai ter um impacto naquilo que a gente chama de desnutrição crônica. Junto com as dificuldades, também aumentou a solidariedade do brasileiro. Um levantamento feito por uma plataforma especializada em arrecadações revela que o Brasil bateu o recorde de doações durante a pandemia. Do ano passado para cá, foram mais de 6,5 bilhões de reais em dinheiro e alimentos, que vieram de empresários e também alguns heróis anônimos. Comecei a ver muita gente pedindo alimento e tal, e alguns vizinhos também, algumas comunidades aqui próximas do centro de São Paulo. Eu resolvi ajudar 2 famílias e pensei, por que não buscar nas minhas redes sociais amigos, parceiros que possam se somar a esse movimento de doação de cesta básica. Aí eu resolvi fazer uma arte no Instagram, publiquei no meu Instagram pessoal e lá surgiram 66 cestas em 2 dias. E em 14 dias, nós conseguimos 140 cestas. No último fim de semana, a distribuição aconteceu em uma comunidade do Jardim Peri, na zona norte de São Paulo. E uma enorme fila de moradores se formou para receber os alimentos. E cada pessoa que pegava a cesta básica fazia questão de agradecer. E agradeço muito, continue doando, que está ajudando muita gente. Obrigada. Uma pequena ajuda que vai fazer enorme diferença para quem precisa. Tão grande quanto o nome do projeto. Grandioso és tu. Muita gente começou a me impressionar, me perguntar, Júlio, mas como chama o projeto? Como chama o projeto? A gente já estava se aproximando a 100 cestas. Aí eu falei, gente, está todo mundo me perguntando o nome, eu não sei. Todo dia quando eu levanto, eu acabo ligando numa rádio que toca louvores, e aí o primeiro louvor que tocou foi Grandioso és tu. Aí eu falei, pronto, grandioso és tu que doa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. E para ajudar, você pode acessar o link do projeto no Instagram, tudo junto, @Projeto Grandioso És Tu. Depois do intervalo, vamos mostrar que o Brasil deverá ter safra recorde. Até já! O Brasil tem previsão de safra recorde esse ano. A Companhia Nacional de Abastecimento estima a produção de 270 milhões de toneladas. Com a soja no ponto ideal, as colheitadeiras trabalham dia e noite. O Brasil é o maior produtor mundial de soja. O volume deve alcançar novo recorde, estimado em 135,5 milhões de toneladas, 8,6% a mais do que na safra passada. Bom, a gente está muito satisfeito e felizes com o resultado da colheita desse ano. Em função de um clima muito bom, tivemos uma ótima produtividade. E os preços também estão nos níveis muito altos, jamais comparados a outros anos. O milho também sinaliza produção recorde.
com a previsão de atingir 109 milhões de toneladas e crescimento de 6,2% sobre a produção passada. A safra deve marcar um novo recorde. Grande parte do que é colhido no Brasil tem destino certo, a China. A recuperação da pandemia colocou de volta o gigante asiático na posição de um grande comprador no mercado de commodities. O apetite renovado de Pequim por matérias-primas é um dos fatores que tem levado os preços às máximas em vários anos. A China voltou a ser um importador voraz não apenas de soja, utilizada principalmente para a ração de suínos, mas de petróleo, cobre, minério de ferro e aço. A tendência tem levado alguns especialistas a se perguntarem se o mundo está no início de um novo superciclo das commodities. Segundo especialistas, para isso ocorrer, o crescimento robusto da demanda que estamos vendo agora terá que ser sustentável por vários anos. Mesmo com as orientações de distanciamento social e medidas de restrição de circulação, quem depende do transporte público não consegue escapar das aglomerações. Segundo alguns especialistas, trens, metrôs e ônibus estão entre os espaços com maior disseminação do coronavírus. Distanciamento social, zero. Na plataforma desta estação de trem em São Paulo, centenas de pessoas bem próximas umas das outras aguardam para embarcar. Sabe-se que a gente tem uma restrição de ambiente e não tem como a gente ficar fazendo distanciamento social, né, que é imprescindível nesse momento, sempre foi contra a pandemia do coronavírus. Então, só a máscara não é suficiente, a gente precisa permanecer no distanciamento entre as pessoas e também a questão de relar a mão, né? Então a gente tem contato com roupa, a nossa mão, a gente acaba segurando, sentando, tendo esse contato físico com outras pessoas que podem ainda assim ter a transmissão do Covid. Então o ambiente do transporte público ele é favorável à transmissão. Medo é o que define quem precisa utilizar o transporte público todos os dias. Quem depende dele para se locomover não tem como fugir dos riscos. Tem muito receio mesmo, porque para a gente trabalhar, a gente só sai de casa mesmo para trabalhar a pulso, porque senão não saía. E depende do transporte? E depende do transporte, porque se a gente não tiver transporte, a gente não trabalha. E tem aglomeração dentro do ônibus? A aglomeração tem. No caso da minha família, já morreu 3 pessoas já. Tanto que eu tô aqui, ó, meu alquinho. Né? Você usa o transporte público para ir para o trabalho? Para quê? Trabalhar. Tanto que eu pego o metrô, mas saio mais cedo para não pegar metrô também. Entendeu? Todos os dias? Todo. Quem depende do transporte público dificilmente consegue escapar da aglomeração. Segundo alguns especialistas, esse é o local ideal para a contaminação do novo coronavírus, seja de forma direta ou indireta. Só o uso de máscara nem sempre é o suficiente para evitar o contágio. Encostar as mãos nas barras, nos botões e apoios pode ser um fator de risco para contrair a doença, como explica a doutora em microbiologia. Esse contato, então, entre as pessoas e também o contato físico com aquele apoio, né, de mão, os próprios assentos, né, acaba tendo essa possibilidade de transmissão do vírus, sim. Porque acaba sendo uma transmissão indireta, né? A gente chama por objeto. Então, uma pessoa contaminada relou ali, deixou o vírus, e a outra pessoa vem, rela e leva. E aí a gente tira a máscara, manuseia a máscara, muita gente rela na máscara para dar aquela ajeitadinha, rela na frente, né? Não tem o cuidado de relar apenas no elástico. Então, são N fatores que favorecem, sim, a transmissão do vírus. Mas para quem não tem como fugir das aglomerações do transporte público, algumas recomendações básicas podem pelo menos ajudar a diminuir o contato com o vírus. Evitar pegar, evitar horários de pico, né? A gente sabe que às vezes é bastante inevitável, mas assim, com a restrição do número de ônibus devido à pandemia, o que aconteceu? Os horários de picos acabaram enchendo mais esses ônibus. Então, quem puder, quem conseguir evitar esses horários, ele também deve ser feito. O atendimento médico em casa cresceu 15% no ano passado e ajudou a desafogar os hospitais. Cerca de 21 mil leitos foram liberados para pacientes mais graves.
Após a alta hospitalar, muitos pacientes que tiveram Covid-19 precisam continuar o tratamento médico e, com os hospitais lotados, a alternativa tem sido o atendimento em casa. Mais confortável para o paciente, esse tipo de tratamento cresceu 15% no ano passado e a expectativa é de que aumente ainda mais esse ano. O tratamento domiciliar, conhecido como home care, tem sido fundamental para desafogar o sistema de saúde do país. Sem esse atendimento, seria preciso abrir quase 21 mil leitos a mais. A alternativa é uma recomendação dos próprios médicos, desde que o paciente siga com acompanhamento de profissionais da saúde. Segundo os especialistas, só o fato de estar em casa estimula o fator psicológico e pode inclusive ajudar na recuperação. Fora a comunidade do ambiente caseiro, o paciente tem menos chance de contrair novas infecções por bactérias mais resistentes. Estimular a atividade cerebral é tão importante para a saúde quanto as atividades físicas. Nesse período de pandemia, uma das recomendações médicas é exercitar a memória. Há 3 anos, esta servidora pública passa pelo menos 1 hora por dia resolvendo enigmas para exercitar o cérebro. As atividades elucidadas com auxílio de materiais lúdicos, como figuras geométricas e ábacos, estimulam o raciocínio lógico. Antes de iniciar as aulas na escola, eu tinha muita dificuldade de memorização. Eu até achava que era uma falta de memória, uma perda da memória, alguma coisa assim. E, após o início das atividades, eu percebi que era, na verdade, uma falta de atenção, uma dificuldade em me concentrar. Então, isso mudou muito para mim, porque, às vezes, eu falava para algum colega, fulano, já te falei tal coisa? Aí repetia, ou, às vezes, deixava de dizer algo importante, né? E já no primeiro mês eu percebi essa diferença. A Isabela é especialista em ginástica para o cérebro. Ela explica que a estimulação, o fortalecimento da memória e da concentração auxiliam a formação da reserva cognitiva. Então, melhorar a nossa capacidade de atenção, concentração, foco, além das habilidades socioemocionais. Que aí seria resiliência, comunicação, linguagem e até mesmo saber ganhar, saber perder, habilidades nesse sentido. Estimular as atividades cerebrais acelera a recuperação de sentidos, como por exemplo o olfato e o paladar, que muitas vezes são perdidos em pacientes com Covid-19. De acordo com este neurointensivista que atua na linha de frente no tratamento de pacientes contaminados pelo novo coronavírus, o vírus atua também na atividade cerebral, que pode levar à diminuição no processamento da memória. Quer seja por diminuição da oxigenação dos neurônios ou até mesmo por lesão direta dos neurônios. Essa lesão vai acabar diminuindo a conexão entre os neurônios e vai diminuir as sinapses, que são essas conexões entre os neurônios. E com isso o processamento cerebral ele fica alterado e fica lentificado. Essa lentificação do processamento cerebral leva à diminuição do processamento de memória e leva a alterações cognitivas. Ele ainda afirma o quão importante é esta estimulação cognitiva na recuperação do paciente. Esse estímulo cerebral, esse exercício cerebral vai fazer com que a conexão entre os neurônios se restabeleçam. Ou seja, vai estimular o cérebro a formar novas sinapses no lugar daquelas que foram destruídas pelo vírus. Já a prevenção primária, que a gente pode dizer assim, é o paciente estimular esse cérebro para ter um número muito maior, um número aumentado de conexões entre os neurônios, de vias de conexões entre os neurônios, e quando acontecer de haver uma infecção e de haver uma destruição de algumas dessas vias, o cérebro está preparado para mudar o caminho por outras vias já funcionais e ter um menor impacto da lesão do vírus no cérebro. Emas criadas em cativeiro foram liberadas na Patagônia chilena depois de um trabalho de recuperação da espécie ameaçada de extinção. O número de animais na região chegou a triplicar em 6 anos. 14 filhotes de ema, uma ave terrestre semelhante aos avestruzes, foram soltos para a vida selvagem no Parque Nacional da Patagônia chilena, a cerca de 1.900 quilômetros ao sul de Santiago. Em maio, outras 12 aves devem ser liberadas na mesma área. Em 2014, a população de emas na região não ultrapassava 20, mas graças ao programa de conservação, foi identificada a presença agora de 68 adultos e 24 filhotes. A meta é atingir uma população adulta de 100 indivíduos.
O programa permitiu um aumento sustentado da população de emas e também um aumento de mais de 30%, disse Christian Salcedo, diretor do Programa de Restauração Ecológica. A liberação das emas é uma etapa final de um processo reprodutivo que chega a durar 1 ano. A ema é uma espécie nativa da América do Sul, que mede entre 1,5 m e 1,80 m. Como seu primo, o avestruz é incapaz de voar, mas suas longas pernas podem correr em altíssima velocidade. Os animais são herbívoros, mas também comem insetos e lagartos. O ex-lutador profissional e ator Dwayne Johnson admitiu que pode disputar a presidência dos Estados Unidos. The Rock tem 48 anos e é um dos atores mais bem pagos e populares do país. Ainda é cedo, eleição só em 2024, mas segundo a pesquisa de uma empresa de tendências do consumidor, cerca de 46% dos norte-americanos considerariam votar em Johnson. Ele disse que poderia concorrer se tivesse apoio suficiente e numa rede social comentou que se um dia isso acontecer, seria uma honra servir ao povo. Essa edição fica por aqui, obrigado pela companhia e eu lembro que no YouTube você pode rever as nossas reportagens. Tchau!